Há alguns dias eu postei aqui no canal 2 relatos de pesadelos, de experiências muito bizarras que eu tive. É melhor você assistir para você saber pelas coisas que eu passei antes da gente continuar essa conversa. Eu acabei passando anos sem falar nada com ninguém, porque eu tinha um medo irracional de que se eu falasse sobre essa coisa, ela iria voltar para mim muito mais furiosa do que a primeira vez. Oi! Eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Estamos aqui na parte 3 dessa creepypasta. Eu espero que vocês estejam gostando. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos continuar essa história. Em nome da ciência, em nome da razão, sabe, das coisas que eu acredito, eu resolvi quebrar esse silêncio e contar as coisas que eu passei. Eu comecei a contar para os outros o que poderia ser um delírio de uma criança assustada. Mesmo com todos esses acontecimentos, eu sempre me mantive uma pessoa bem cética. Eu sempre fui muito presa à realidade. Só que essa manhã aconteceram algumas coisas que realmente eu não sei explicar totalmente com a razão. Me foram apresentadas provas que eu não consigo ignorar, e eu não consigo ignorar mais ainda pela coincidência de eu ter começado a enfrentar o meu medo dessas histórias. Depois de eu compartilhar essas experiências que eu tive quando criança, eu comecei a sentir um desconforto durante os dias. Claro que a primeira coisa que eu pensei foi porque eu tava com medo de contar. Eu sempre pensei que se eu contasse pra alguém, essa coisa iria voltar, então poderia ter sido isso, mas com o passar dos dias, a minha mente foi sendo consumida por uma sensação de destruição. Eu até conseguia dormir, mas eu não conseguia descansar. Todo dia eu acordava com os nervos à flor da pele, como se eu tivesse privada de sono há vários dias. Durante as primeiras noites, nada muito escancarado aconteceu. Não tive nenhum visitante na minha cama, eu não conseguia ouvir nenhuma respiração, não tinha nenhum barulho saindo das paredes. Só que eu tava sentindo aquela coisa familiar de eu não estar sozinha, de ter alguma coisa ali no meu quarto. Não é que eu tava pensando que tinha alguém ali. Não, eu não senti nenhum cheiro, eu não ouvia nenhum barulho, mas era como se alguma coisa fosse acontecer. Como se tivesse algum anúncio que alguma coisa ruim estava chegando. E essa sensação de desconforto só ia crescendo conforme os dias iam passando. Eu até tentava pensar em outras coisas, eu foquei mais no trabalho, foquei na escrita, mas nada que eu fazia tirava esse desconforto de mim. A minha ansiedade só ia crescendo. E eu estudei vários anos psicologia e eu sabia que a ansiedade era por conta da perda de controle. E a melhor forma da gente pegar e controlar a nossa ansiedade é justamente se capacitando contra ela e conseguindo o seu controle de volta. E era isso que eu pretendia fazer. Você pode achar que eu fui imprudente, pode discordar do que eu fiz, mas eu iria voltar naquela casa. A casa que eu tive várias experiências horríveis. Eu precisava confrontar essas memórias. Foi 1 hora de viagem até a minha antiga casa. E assim, eu tava feliz. Foi uma viagem bem feliz, eu tava confiante. Eu tava bem a dona da porra toda, pensando, é hoje que eu vou mostrar pra aquela casa que ela não passa de uma casinha suburbana comum, que não tem nada de sobrenatural com ela, que ela não pode me assustar. Eu cheguei na cidade, conforme eu ia dirigindo pelas ruas, as ruas começavam a se tornar mais familiares pra mim. Eu passei por um parquinho que eu costumava brincar com meus amigos, eu passei por vários lugares que eu costumava encontrar os meus amigos mesmo, várias amizades que, sabe, a vida vai afastando, mas a gente nunca esquece. Eu tava ali navegando por esses pensamentos, com uma bela sensação de o bom filho a casa torna. Quando eu menos esperava, entrei na minha rua. Na minha antiga rua, a rua que eu morava. E era uma rua tão estreita,
tão estreita, porque era um bairro muito antigo, que foi construído, que foi idealizado muito antes de inventarem os automóveis. E você percebia isso quando você entrava na rua, porque era como se as casas se debruçassem em cima do carro quando você passava por elas. Diminuí a velocidade, olhei para as casas que eu tinha passado e todas as casas eram muito parecidas, sabe? Pareciam uniformes. Até que meu coração começou a bater mais rápido. Eu comecei a ficar mais nervosa. Ela tava lá. A casa que eu tinha morado. Era um finzinho de tarde, tava bem deserta a rua, e eu fiquei um tempo olhando para aquela casa pensando, gente, como que uma casa comum dessa me deu tanto medo durante a minha infância? Minha intenção inicial era olhar a casa de longe, ficar dentro do carro mesmo, olhando, pra eu desconstruir esse medo e ir embora. Mas quando eu menos percebi, eu tava fora do carro. Eu fui me aproximando daquele portão antigo de ferro com a tinta descascada, e quando eu cheguei perto do portão, eu comecei a passar os meus dedos por cima dele e abri. Eu fui caminhando pelo jardim e fiquei olhando como ele estava abandonado, sabe? Que era uma tristeza, era um jardim tão bonito e tava cheio de ervas daninhas, tava cheio de mato. E aí eu percebi o porquê. Eu olhei pra casa e ela tava desocupada. Foi aí que o meu medo voltou. Eu comecei a ficar arrepiada, fiquei nervosa, fiquei ansiosa e eu repeti o meu mantra racional. A explicação mais simples costuma ser a explicação correta. Eu presumi que, sei lá, por conta da economia, da condição atual do país, a casa já estava no mercado há bastante tempo e ninguém conseguiu ou ninguém se interessou em comprar ela. E talvez o dono não tava com aquele pensamento de que primeiro a gente vê a casa e aí a gente se apaixona e quer comprar e deixou ela acabadinha, não reformou muito. Só que eu não vi nenhuma placa de aluga-se, vende-se. Parecia de verdade que a casa tinha sido abandonada, às traças, para ser comida pelo tempo. As janelas da frente estavam imundas, tão sujas que eu não conseguia ver a parte de dentro, era quase impossível. Mas eu dei uma volta pela casa e as janelas de trás eu consegui ver melhor. Eu imaginei que uma casa dessa ia estar abandonada pelo tempo, ia estar completamente vazia, sem nada dentro dela, mas não. A casa estava completamente ocupada, e ocupada pela vida moderna. Eu podia ver uma televisão, eu podia ver uma mesinha de centro com algumas revistas em cima, eu vi móveis que parecia que estava lá para alguém usar mesmo, estava tudo novinho. E eu também vi uma xícara de café que ainda estava cheia, só que ela estava com um mofo em cima. Eu poderia até pensar que a casa estava em uso, que tinha gente morando nela, se não fosse uma camada enorme de poeira em cima de todas as coisas e muitas teias de aranha. Sabe o que parecia? Parecia que o pessoal que estava morando nessa casa tinha saído às pressas e deixaram tudo para trás. Não queria nem levar nada. Depois de eu andar no meio da grama e pulando tudo, tava tudo bagunçado, grama crescendo, eu cheguei àquela tal janelinha que dava pro quarto estreito nos fundos. Só de eu olhar essa janelinha eu já fiquei assustada, já fiquei arrepiada, mas era só um resquício do que eu tinha vivido quando eu era criança. Era só uma lembrança, sabe? Porque eu não me sentia observada ali. Não era como se alguém tivesse à espreita me olhando naquele momento. Quando eu olhei lá para dentro, tinha um quarto, bem parecido inclusive com como era quando eu dormia lá. Tinha cama, algumas gavetas, alguns brinquedos jogados pelo chão, e foi um momento que eu tive raiva. Eu tive bastante raiva porque uma outra criança pode ter passado pela mesma coisa que eu passei. Porque aquele quarto, claramente, era um quarto de criança. E o que me veio, a sensação que eu senti, era de que eu precisava proteger todas as crianças do mundo dessa criatura. Enquanto eu tava dando aquela bisoiada pelo quarto, vendo os detalhes, os pelos da minha nuca arrepiaram. Porque eu achei ter visto o edredom que estava em cima da cama se mexer. E eu também achei ter ouvido uma respiração ofegante. Eu então repeti o mantra: a ciência não tem dívidas com a imaginação. Quando eu abri os olhos de novo, tudo que eu vi era um quarto. Um quarto normal, simples, sem nada sobrenatural. Só um quarto. Eu então dei aquela respirada de alívio, finalmente estava tudo bem. E você pode achar meio bobo, mas foi como se eu tivesse me consolando, me mostrando que tava tudo bem, sabe? Que não tinha o que temer. Tava começando a escurecer e eu queria chegar em casa antes de escurecer. E agora que eu já tava livre da minha ansiedade, dos medos que eu tinha na infância, tinha uma última coisa que eu precisava fazer. Quando a gente saiu dessa casa, a gente saiu meio que de supetão, foi tudo na pressa. E pra uma criança é meio assustador, é meio, sabe, turbulento. E aí eu dei uma andada
ali pela casa, tava vendo que tava tudo diferente, mas quando você ia mais pro fundo, tava tudo muito parecido. Parecia que tava inalterado, tinha meio que um pântano assim. E aí que eu vi que a antiga árvore que tinha lá em casa tava inalterada, exatamente como tava antes de eu me mudar. Eu acho que é até um rito de passagem quando você é criança, ter um lugar pra você esconder as coisas, sabe? Como se fosse um cantinho seu, que só você sabe, os adultos não têm acesso. E o meu lugar de esconderijo era nessa árvore. Eu não pensei duas vezes, eu comecei a subir na árvore, eu tava super feliz, alguns galhos tinham mudado de lugar, pelo menos na minha percepção de adulta, mas as minhas memórias ainda estavam ali, sabe? Quando eu brincava naquela árvore e eu ia subindo, explorando, eu tava animada. No meio do caminho eu parei, tomei fôlego e sorri pra mim mesma. No meio da árvore tinha um buraco. Eu não sei se foi um bicho que fez, se foi o tempo, se já era pra ter esse buraco mesmo na anatomia da árvore. Eu sei que era ali, naquele buraco, o meu esconderijo. Se eu encontrasse alguma coisa que eu achasse que era inapropriado e que meus pais iam pegar de mim, ia diretamente pra esse buraco. A verdade mesmo é que as coisas que estavam ali dentro não eram assim tão interessantes. Eu guardava, sei lá, alguns brinquedos, tipo um estilingue que eu tinha encontrado, eu guardei ali dentro. Algumas bombas, aquelas que explodem, faz barulhão, eu guardava ali dentro. Tinha alguns outros brinquedos, mas assim, era só pela emoção de ter um esconderijo, ter uma coisa que só eu sabia que tava lá e que os adultos não tinham acesso. O buraco tava cheio de folha, até mais que a metade, assim. Com certeza porque, com o passar do tempo, foi caindo folha, foi entrando no buraco, enfim, normal, natureza. Eu enfiei a mão lá dentro, comecei a cavucar, procurando alguma coisa pra ver se tinha lá as coisas que eu tinha guardado ainda, se ainda estavam lá. E você acredita que enquanto eu tava mexendo, eu realmente encontrei um brinquedo que eu tinha guardado lá há muitos anos atrás. Era inconfundível, eu tava sentindo o plástico, a forma dele ali no fundo, sabe? E aí eu comecei a puxar pra tirar do buraco, porque eu queria ver o brinquedo. Só que parecia que tava preso em alguns galhos, alguns buracos, algumas coisas ali dentro. E eu fiquei tão animada assim, gente, porque eu lembrava que antes da gente se mudar, eu tinha colocado nesse buraco um dos meus brinquedos favoritos. Era um soldadinho britânico. Era uma miniatura, assim, pequenininho da Primeira Guerra. Pode parecer um brinquedo bobo, não muito usual, mas eu ouvia muitas histórias sobre o meu avô, que ele tinha participado da guerra, e aí tinham várias histórias exageradas sobre as coisas que ele fez lá. Eu não conheci ele faleceu antes de eu nascer. Então eu ficava muito encantada com as histórias que eu ouvia, que aquele bonequinho, aquele soldadinho se tornou super especial pra mim. Fora que na época eu achei que um buraco era o esconderijo perfeito pra um soldado. Só que a minha alegria não durou nada, porque no momento em que eu puxei, eu senti um horror enorme. Porque eu percebi que, na verdade, o que eu tava segurando não era o meu soldadinho. Eu percebi que o que eu tava segurando era o resto do esqueleto de um animal. E eu podia sentir no meio da minha mão um pedaço de carne que ainda tinha naqueles ossos, partes do pelo do animal. E, gente, aquele cheiro era um cheiro tão insuportável que eu quase caí da árvore. Eu desci com cuidado da árvore, eu tava completamente abatida. E assim, não sobrou nenhum brinquedo ali dentro. Com certeza uma outra criança teve a mesma ideia que eu e acabou pegando meus brinquedos velhos. O que sobrou do bicho que tava na minha mão, eu acabei enterrando ali num resto de terra que tinha no jardim e eu saí daquele lugar imediatamente. Apesar dessa situação, de eu ter enfiado a mão na árvore, ter mexido num bicho morto, eu tava feliz comigo mesma porque eu consegui encarar meus medos de infância, eu queria tratar tudo de uma forma mais racional, eu fui lá, consegui me libertar disso, eu vi que era coisa da minha cabeça. Eu me despedi de uma vez por todas daquele bairro, das minhas lembranças ruins e fui embora pra minha casa. Quando eu entrei na rodovia, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Mas eu pensei, é coisa da minha cabeça. Ai, pelo amor de Deus, sai daqui. Só que quando o sol finalmente se pôs, eu comecei a ficar muito incomodada. Eu comecei a sentir um desconforto muito grande e uma coisa só ficava martelando na minha cabeça. Eu preciso chegar em casa. Eu aumentei a velocidade, ia ultrapassando todo mundo. Às vezes tinha 2 carros lentos, assim, eu passava no meio deles. Eu só tinha uma coisa na cabeça, gente. Eu tinha que chegar em casa, acabou, era isso. Eu ia acelerando cada vez mais e eu ficava olhando no retrovisor como se eu estivesse fugindo de alguma coisa invisível
invisível. Eu não sei explicar, mas eu só fui aumentando a velocidade, aumentando. Eu só queria que me deixassem chegar em casa. Finalmente eu consegui sair da rodovia e eu entrei nas estradas rurais que me levavam até a minha cidade. Eram estradas estreitas, com caminhos tortuosos, assim, curvas fechadas. Era um caminho complicado e tava ficando tudo muito mais escuro, mas eu aumentei o farol e eu fiquei aliviada com aquela luz artificial. Só que mesmo assim, eu continuava olhando no retrovisor mais do que o necessário, só pra eu ter certeza de que não tinha nada me seguindo. Ai, que pensamento ridículo, né? Pelo amor de Deus. Achar que alguém tava me seguindo, aí eu começo a correr na rodovia, e aí eu coloco a vida dos outros em perigo. Ai, pelo amor de Deus. Mesmo eu tendo esse pensamento, eu ainda tava com medo. Eu ainda tava com aquele anseio de chegar em casa. Ai, eu queria ver minha cidade, eu queria ver a minha casa, eu queria a minha cama. Quando eu vi o primeiro poste, era uma felicidade, um alívio. Ai, finalmente, cheguei na minha cidade. Daí eu estacionei em frente à minha casa, cheguei finalmente, e eu fiquei parada ali um pouco em silêncio. Eu tinha que parar com isso, gente. Gente saindo da parede, criatura misteriosa tentando me sufocar à noite, olhando pela janela de uma casa de estranhos, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus, que loucura. A minha meta era, no dia seguinte, voltar tudo ao normal. Eu ia esquecer esse negócio de trauma de infância, ai, que negócio tava me assombrando, não tava. Eu ia continuar minha vida normalmente, ia aproveitar meu tempo com a minha esposa, ia focar no meu trabalho, parar com isso de ficar gravando vídeo com história de infância, e acima de tudo, eu ia voltar a ser a pessoa cética que eu costumava ser, baseada em ciência. E foi nessa hora que a coisa simplesmente saiu do banco de trás, me agarrou pelo ombro e soltou aquele hálito horrível no meio da minha cara. Eu tive um medo tão grande que eu saí do carro correndo, corri pra minha porta, fiquei procurando a fechadura, tentando encaixar a chave. E o medo que eu tava sentindo naquela hora era exatamente o medo que eu sentia dentro daquele quarto doentio, aquela situação péssima que eu passei. Dentro do carro tava muito frio, mas nada comparada com aquela mão gelada que tinha cravado no meu ombro. Sinceramente, naquela hora eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que finalmente aquela criatura ia conseguir o que ela queria desde que eu era criança. Eu olhei pro carro de novo e eu parecia ter visto alguma coisa no banco de trás. Uma coisa velha, como se fosse um homem velho, retorcido, sorrindo de orelha a orelha. Eu caí na calçada e, sinceramente, ainda bem que não tinha ninguém na rua, porque eu ia parecer uma pessoa maluca, olhando apavorada para aquele carro vazio. Eu entrei em casa e eu não vou mentir, não. Eu bebi até dormir aquela noite. Você deve se lembrar que eu falei que eu tinha provas de que era alguma coisa sobrenatural, de que era uma coisa indiscutível que eu tinha pra mostrar. Você pode ter se perguntado quais são essas evidências. Eu poderia dizer que eram as marcas nos meus ombros quando eu acordei, ou então a janela que tinha ficado aberta, ou então as marcas de garras que tinham na parede que me deixaram morrendo de medo pela manhã. Mas não, nada disso me assustou tanto quanto o que eu vi hoje na hora que eu acordei. Às vezes, as mensagens mais assustadoras são as mais simples. Hoje pela manhã, quando eu acordei, bem em cima do meu peito tinha um soldadinho de brinquedo. Aquele mesmo soldadinho que eu tinha escondido naquele buraco há tantos anos atrás. Ele voltou pra mim agora, comigo já adulta, e ele estava mordido no meio.